Graça e paz, amados, mais um dia. Obrigada, Senhor. Já aproveite, curta e depois compartilhe, por favor, para nos ajudar a levar a palavra além. Muitos de nós se perguntam, né? Como agradar a Deus, né? Como andar nos caminhos de Deus. Aqueles que realmente querem uma vida espiritualizada, aqueles que realmente entenderam que a nossa vida não se limita a essa dimensão apenas, mas nós vamos além. Então, nós vamos além. É aqui que nós já iniciamos esse relacionamento com Deus dia após dia. E lá em Hebreus, capítulo 13, diz o seguinte: como agradar a Deus? Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês. Coisa raríssima hoje, as pessoas não querem receber as outras pessoas, né? Pois alguns foram hospitaleiros, receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Será que nós nos lembramos de orar por eles? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós sempre recordamos, reforçamos a vontade de Deus. Porque é natural também nós nos esquecermos dos nossos afazeres no dia a dia. A gente se esquecer. A gente esquece daqueles que a gente está vendo, quanto mais daqueles que estão lá. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus. Olha, lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? A gente vê aqui, né, que é se importar com o próximo. Ele fala do casamento, da família, instituição protegida, guardada, desejada por Deus desde o primeiro casal que ele colocou sobre a face da terra, né? A fidelidade, cuidado com o dinheiro, não ficar ansioso, invejoso, buscando cada vez mais coisas materiais, mas ficarmos satisfeitos com o que nós temos. Porque Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Aqui ele fala no sentido aquele desejo insaciável de conquistar. Eu tenho uma casa, eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4, eu tenho um sapato, eu quero 10, eu quero 20, eu quero 30. E aí? Então, amados, é a palavra de Deus sempre nos mostrando como agradar a Deus. E ele coloca aqui, né, o amor e o dinheiro como um mal muito grande. O dinheiro é importante, mas nós não vamos nos deixar dominar pelo dinheiro. Ele não vai ser o nosso Deus. Não podemos agradar a dois deuses ao mesmo tempo. Então, todo o tempo, né? Procurar conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E, sobretudo, o que nós estamos vivendo no momento. Tudo que nós estamos vivendo não é em vão. Deus aproveita cada situação para nos lapidar, para nos fazer pessoas melhores, preparadas para viver com Ele na eternidade. E aqui termos paz também, plenitude de vida, alegria. Porque quando nós temos o Senhor como aquele que nos guia, aquele que é o nosso Deus, aquele a quem nós damos o primeiro lugar todos os dias, não há o que errar. E quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, porque elas vêm, as crises, os desafios, vamos adorar, vamos louvar a Deus, vamos ler a palavra, sabe? Às vezes você não vai nem conseguir ler a palavra, não conseguir adorar. Chora, sabe? As lágrimas também são uma forma de expressão. E quando estiver muito fraco, não conseguir, chama alguém de confiança. Alguém que dê frutos de amor para te ouvir, para orar com você, para segurar nas suas mãos. Mas se de tudo você não conseguir, porque eu sei que hoje em dia é raro, as pessoas estão tão ocupadas. Nossa, é o cumprimento da Bíblia. Né? Haveria frieza no coração das pessoas. Como eu li aqui, as pessoas não querem receber as outras, as pessoas não querem ouvir as outras.
E se nós nos observarmos e não tomarmos cuidado, nós somos levados por essa correnteza. Nós temos a velocidade que nos abre para ouvir as mensagens. Na nossa correria, nós estamos viciados em acelerar a mensagem. Eu sei porque às vezes eu faço isso. E eu tenho que me vigiar para diminuir, para parar. Então é para todo mundo. Não tem ninguém aí que foi vacinado, que não possa sair da vontade de Deus e que não possa viver. Porque não é contagiante, mas não é contagioso, mas é contagiante. E a gente acaba, sabe? Olha, eu participei de um evento esses dias. Não era um evento, vamos dizer, exclusivamente da igreja que eu frequento e tudo mais. Um evento que tinha pessoas, né, que bebiam, que eu ouvi tanta, assim, sabe, palavrão mesmo, que para essas pessoas não é palavrão mais, já não é. Quando eu cheguei em casa, aquilo estava sendo no meu ouvido, ó, ecoando. Eu falei, meu Deus, meu pai. Mas Deus me chamou atenção nesse dia também. Ele falou pra mim, você podia, sabe, você não vai deixar de ir nesses lugares, de estar lá, mas você precisa marcar presença. E eu vi o que eu poderia ter feito e eu não fiz, sabe? Mas graças a Deus que ele me corrigiu, que a próxima não vai passar desapercebido, sabe? É porque no final as pessoas já estavam, algumas das pessoas até que estavam à minha volta, né? Me chamando de minha pastora e tal, conversando comigo, mas já estavam. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus, tudo bem, as pessoas optam, né, para relaxar, para poder, como elas mesmas disseram para mim, né, pra gente relaxar, brincar. Então a gente respeita, né, cada um, mas eu não tô aqui criticando, sabe? Realmente não, eu não tenho esse direito de julgar ninguém, né? Eu já tive um dia na minha vida fazendo dessa maneira. E a palavra de Deus fala, né? Não vos embriagueis. Então isso também é muito... Paulo fala, né? Aquilo que é a sua consciência não te condena, né? Então cada um sabe de si, cada um sabe aquilo que Deus está falando no coração, aquilo que Deus está ministrando. Temos a palavra para seguir. Então não estou aqui impondo doutrina nenhuma, né? E principalmente o que eu estou falando que chegou no meu ouvido foram os palavrões. E realmente algumas pessoas estavam assim, já tinham bebido, né, e estavam tendo que ser amparadas, né, porque já estava saindo do controle, já estava falando coisa que de repente não era agradável. E aí, eu acho que isso não é legal, né? Você perder o controle, você servir de peso para as outras pessoas, você incomodar. Aí, realmente eu acho que não agrada a Deus. Mas vamos lá, amado, como agradar a Deus? Vamos perguntar para Ele. E estamos dispostos a ouvir o que Ele tem a nos dizer a respeito de agradá-lo, porque a vida de cada um vai revelar, né? O que é que você pode fazer para agradar a Deus. Eu sei o que eu posso fazer para agradar a Deus e o que eu posso fazer para desagradar a Deus, para machucar o coração de Deus, porque Ele me ama. E apesar de termos bilhões de pessoas sobre a face da Terra, Ele tem um olhar individualizado para cada um de nós. E Ele quer que nós nos identifiquemos com Ele, que a nossa identidade seja sermos filhos, filhas amadas desse Deus maravilhoso, que tem o melhor para cada um de nós, a cada dia. Como eu falei em vídeos anteriores, né? A identidade, ela se sobrepõe ao propósito. Então eu não vou viver o meu propósito da maneira como Deus quer se eu não souber quem eu sou. Eu não tiver paz, eu não priorizar o ser para depois fazer. Senão vai ser como sepulcro caiado, né? Pintadinho por fora, né? Mas ali por dentro a gente sabe que é cheiro horrível, tem minhoca, tem, né? Cada um sabe. Então nós não queremos ser esse sepulcro caiado. Aparentar só externamente, mas por dentro. E eu até acabei de falar agora há pouco, né? Telefonei para minha mãe e ela falou, nossa, eu vi um vídeo, um homem todo maltrapilho, carregando um homem de gravata e outro também. E falaram para ela, mas o que você está fazendo? Estou carregando meu pastor e meu obreiro.
Nossa. Falei, mãe, final dos tempos, né? Se não tivesse acontecendo isso, não estava se cumprindo. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que está acontecendo por aí. Ele está voltando, ele não está deixando de mostrar, de revelar, né? Porque não há nada que esteja oculto que não virá à tona. Nada. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ter paciência. Como ele diz aqui no último versículo que eu li para vocês, o finalzinho do versículo 6. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo, que mal pode alguém me fazer. Quando for necessário, Deus vai te defender. Hoje eu ainda estava me lembrando, né? Teve um tempo na minha vida que eu já tive até uma escola. E foi muito difícil, porque eu me separei, meu filho morreu, eu fiquei com todas as contas para pagar, foi muito complicado. E uma pessoa apareceu para me ajudar, para ser meu sócio, mas era uma pessoa muito malvada. Ela, de certa maneira, ela queria me ajudar a resgatar as dívidas, né? Ela me fez assinar um monte de promissórias e eu fiquei na mão dela. Sabe? E eu hoje estava me lembrando, gente, como é que eu esquecia isso, né? Mas o que eu lembrei foi o seguinte, que a esposa dele é uma pessoa que realmente amava. Ela pegou aquelas promissórias, porque ela via a maldade dele e me entregou. De maneira que eu podia rasgar todas. Eu não me lembro os detalhes, sabe? Tem muita coisa que eu esqueci. Mas eu me lembro ali do livramento de Deus, sabe? Da presença de Deus ali. Sabe? Não permitindo que aquela pessoa maltratasse, porque ela viu a condição que eu estava. Separada, sabe? Grávida, com compromisso, com responsabilidade. Eu estava fadada ao fracasso. E aquela pessoa não teve piedade. A maneira dela agir era muito malvada. Ela era uma pessoa desequilibrada. Né? A princípio eu não me dei conta quando você está... Né? E eu não estava totalmente... Eu não tinha entendido ainda o meu chamado. Eu fiz muitas coisas. Eu empreendi muito, sabe? Então, Mas o livramento de Deus estava ali. A misericórdia, a bondade de Deus estava me seguindo. E que maravilha, né? A gente, às vezes, a gente vive tantas coisas. Eu vejo a minha vida, eu já vivi tantas dificuldades, tantas coisas. Nesse tempo que eu estava grávida, né? O meu carro, a bateria do meu carro, né? Eu não tinha dinheiro para comprar bateria. Eu com a barriga enorme, eu tinha que estacionar o carro numa ladeira. E eu estava liderando um grupo de terapia, né? Dos 12 passos, que eu admiro muito. E eu tinha que colocar o carro na ladeira, para ele pegar, porque a bateria não prestava. Até que fui bastante corajosa, né? E foi muito complicado, sabe? Muito complicado. Meu Deus, eu já estava recordando as coisas que eu vivi, né? A minha filha recém-nascida, meu marido tinha ido embora, abandonado. E ele não pagou os aluguéis. Cortaram minha luz. A minha amiga, que já até falecida, era locatária do imóvel, entrou na minha casa, né, com 10 dias de resguardo, né, querendo receber. Falei, mas você não recebeu? Não, sua marido não pagou. E foi muito triste. Era uma bigona, mas quando era o dinheiro, né, era um direito dela, e eu nem sabia. Então eu falo, poxa, você sobreviveu a tudo isso. Você está aqui inteira, reiniciando sua vida, sorrindo, sabe? Para viver os propósitos de Deus. Como Deus é lindo, maravilhoso. Então Deus, ele se levanta para nos defender quando ele conhece os nossos corações, quando ele sabe de fato quem nós somos. É ele. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos. O Senhor é quem me ajuda. Foi sempre quem me ajudou, quem tem ainda me ajudado. E eu não preciso ter medo. Eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Só se o Senhor permitir. Se ele não permitir, pode vir, pode, né? Nosso Deus, quantos livramentos eu já vivi na minha vida, sabe? Quantos? Era para eu estar aqui, mas não. Se Deus não fosse por mim, eu tinha ido muito tempo. Muito, muito tempo. Mas ele é lindo, ele é maravilhoso, ele tem propósito para nós. Então, não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que o Senhor guardou para mim. Eu fazendo a minha parte, obviamente, né? Ele não vai trabalhar sozinho, porque ele não quer que nós sejamos crianças espirituais. Nós temos uma parte a ser feita, que ele não vai fazer. Então, quando a gente canta até isso, né? Não morrerei até que o Senhor cumpra em mim todos os sonhos que ele sonhou para mim. A gente vê alguns personagens bíblicos, né? Como Sansão. Ele não queria que Sansão morresse assim.
Ele cumpriu, sim, para que ele levantou Sansão, para matar o inimigo, os filisteus. Mas Sansão morreu também. Se arrependeu, né? Ganhou o céu, creio eu realmente. Mas ele não viveu a vida maravilhosa que Deus tinha para ele. Porque ele não fez a parte dele. Então ele se arrependeu e tudo mais, mas não era para ele morrer cego, não era para ele morrer ali naquela situação de tristeza, de escravidão, fragilidade. Não. Todo machucado, envergonhado, de certa forma. Depois não, né? Ele foi o herói, Deus restituiu a força dele. Mas por quê? Porque ele não obedeceu a Deus. Ele foi procurar em outros povos, no povo que Deus tinha proibido a mulher. Se apaixonou, foi levado pelo coração. Vamos orar, amados. Nosso devocional está ficando muito longo hoje, né? Paizinho querido, santo, justo, fiel, nós chamamos, fortaleza nossa, que adestre as nossas mãos para a batalha, de forma que podemos envergar arcos de bronze, sejam eles quais forem, Deus. Mas nos ensine, Deus, a te adorar, a nos arrependermos dos nossos pecados, ó Deus, no dia de hoje que se inicia, Deus. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçarmos, de podermos fazer diferente, ó Deus. Sustenta-nos, ó Deus. Ajuda-nos a perceber, Pai, o que é fragilidade, aonde o Senhor já está ali trabalhando, Deus, e nós ainda não estamos enxergando, já estamos com a nossa, digamos, com a nossa perna restaurada, mas continuamos mancando, ó Deus. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos dê olhos para vermos, ó Deus, a tua presença tão linda, tão poderosa, Deus, a nos sustentar, a nos guiar, a nos livrar, ó Deus, a nos ajudar a realizar aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas, ó Deus. Aquilo que depende de nós, ó Pai. Nos ajude, Deus. Nós pedimos hoje, ó Pai, ser com cada um que está aqui em oração neste momento, ó Deus. Com cada pedido colocado aí, com cada pedido que já foi colocado, que será colocado. Porque o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, o Senhor nos conhece, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Nós chamamos. Derrama o óleo da tua unção na nossa cabeça, Deus. As ovelhinhas, quando você derrama o óleo, né? O pastor é para que ela seja protegida, Deus. Proteja, Deus, os nossos sentidos, a fim de que possamos ouvir a tua palavra sem interferências, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lembra do pedido que eu te fiz? Compartilhe. Deixa lá seu comentário, alguma coisa, para o robozinho nos lançar além de nós mesmos. Amém? Um beijo do seu coração. Até o devocional da tarde.